Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, neste vídeo eu estarei dando uma resposta para os canais Fox, principalmente para esses 5 patetas que fazem a transmissão do Fox Sports Rádio. O Vasco ontem ele foi achincalhado pela imprensa convencional. Os 3 canais fechados, ESPN, Fox e Sport TV, humilharam o Vasco ontem, brincaram com o Vasco. Tudo por conta da escolha do técnico Abel Braga de colocar um time alternativo para jogar com o sub-20 do Flamengo. A imprensa cogitando a possibilidade de medo. Eles falando que a instituição Vasco da Gama está com medo de jogar contra o Flamengo. Vamos lá. Vamos separar o joio do trigo. O Abel Braga, eu critiquei ele aqui por ele ter esse tipo de escolha. É Vasco e Flamengo, é um campeonato à parte. Vasco e Flamengo a gente tem que colocar o que a gente tem de melhor. Até porque o Abel Braga estava muitos anos fora do Vasco da Gama, ele não tem dimensão, ele perdeu a dimensão, mesmo tendo sido jogador do Vasco, do que é Vasco e Flamengo. Ele só tem essa dimensão como adversário. Como vascaíno, ele já perdeu isso há muito tempo. Então o Abel Braga, ele pode até estar com medo. A instituição Vasco da Gama jamais terá medo de enfrentar o Flamengo. Jamais. Outra coisa, é uma irresponsabilidade do Abel Braga e dessa diretoria, porque se eu sou o presidente do Vasco, eu jamais vou permitir que o Vasco coloque um time alternativo nessas condições, porque o Flamengo está agindo com soberba. O Flamengo tá cagando e andando pro campeonato carioca, falando que o campeonato é fraco, e o Vasco está assinando embaixo esse discurso à medida do possível, que vai lá e cai nesse discurso de colocar o sub-20 também. Era para colocar o time titular, é o time que jogou contra o Bangu, que é o time titular. Coloca esse time, faz uma preleção, eleva o moral dos jogadores, entra em campo para dar uma porrada no sub-20 do Flamengo. 2, 3, 4. Para eles aprenderem a não colocar o sub-20. Esse era o recado que o Vasco tinha que passar. O que o Vasco está passando é o recado de subserviência, de ser subalterno, à medida que o Abel Braga tem esse tipo de conduta. Agora mandar um recado aqui para o seu Benjamin Bach, esse bobão, esse pastel, seu Sormani, que é um mentiroso, isso é um anti-Vasco. Mandar um recado aqui para esse mano, que é um imbecil, nunca colocou os pés em São Januário. Rapaz, você deveria ser proibido de citar o Vasco da Gama. Seu Pascoal, que é sonso, e o seu Flavinho, esse comunista.
Vocês têm que respeitar a instituição Vasco da Gama. Eu já falei aqui e muitas pessoas me criticam. Determinados órgãos de imprensa não deveriam entrar no Vasco da Gama. Não deveriam. Democracia a gente dá para quem respeita a instituição. A gente respeita quem respeita a gente. Quem caçoa da nossa instituição, quem humilha, não tem direito de entrar em São Januário. Para que isso? Ficam dando tapa na cara do Vasco sistematicamente. Para fazer nota aqui para o meu canal, presidente, o senhor gravou um vídeo para dizer que não ia renunciar. Senhor Alexandre Campelo. Ontem era para o senhor ter feito uma nota e ter gravado um vídeo. Sabe para quê? Representar o Vasco da Gama. Dizer para a imprensa que o Vasco da Gama não é a casa da mãe Joana. Como eu estou fazendo agora. O senhor tinha que ter mais carinho pela instituição. E eu estou mandando esse recado aqui para a Fox, porque foi degradante o que aconteceu ontem no Fox Sport Rádio. Poderia ter mandado para a ESPN, que brincou com o Vasco também, o Sport TV, mas o que a Fox fez era coisa para o presidente do Vasco ter entrado no ar lá e repudiar. Mas não, é uma frouxidão. Essa falta de representatividade, a culpa não é só do presidente, não. Tem muito torcedor do Vasco aí que não tem a dimensão do que é vestir isso aqui também, ó. Que brincam de torcer pro Vasco. Ontem tinha torcedor do Vasco repercutindo briguinha do Bosta e do Cocô, do Levenciano e do Júlio Brandt, ao invés de defender o Vasco da Gama. A gente tem que ver esses canais, sim, pra gente defender o Vasco. Para você que me assiste, ir lá na sua rede social e falar, ó, o Vasco não é a casa da mãe Joana. O Vasco precisa de representatividade na FERJ, na CBF, na FIFA. O que a gente vê hoje é o Vasco largado para lá. Todo mundo faz o que quer com o Vasco da Gama e fica por isso mesmo. Então não importa se eu estou sendo totalitário ou não. Fox Sport não entraria mais em São Januário se eu sou presidente. Porque a minha instituição ninguém vai desrespeitar. Ninguém. Ninguém. Agora, desrespeita porque se aproveitam da fragilidade deste incompetente que está aí no Vasco. Que fica sorrindo na primeira entrevista que o técnico Abel Braga dá, dizendo que porque ele prometeu dar calote. Porra. À medida que o tempo vai passando, fica mais difícil de defender o Vasco, cara. A imprensa persegue, mas esses caras que estão lá também, pô, eles fazem de tudo para ajudar a imprensa a achincalhar o Vasco da Gama, cara. E só cego não vê isso. Dito que ontem 4 meses de salário atrasado. Não precisa falar mais nada. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos.